Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje eu vou conferir um notebook que foi bastante pedido nos últimos dias, o Lenovo IdeaPad Slim 3 com o Ryzen 7 7735HS. Esse vídeo demorou um pouco mais para sair, pois eu gosto bastante de fuçar em cada novo notebook, para não dar muita chance ao erro na hora de passar a informação. Então, desde já conto com seu apoio clicando no botão curtir aí em cima, beleza? Agora, bora lá! Começando com a parte interna do IdeaPad. Achei super simples de abrir e provavelmente qualquer pessoa vai conseguir sem grandes problemas. Ele conta com um heat pipe, somente uma ventoinha, que é ok, mas para frente vocês vão ver que é um projeto bem dimensionado e as temperaturas são excelentes. Temos aqui uma bateria com capacidade de 53 Wh, um SSD M2 em 4 de 512 GB, no tamanho 2242, que vai ser um pouco menor que o mais comum, e também um outro slot livre para adicionar mais um SSD M.2. O IdeaPad pode ser comprado com 8, 16 ou 24 GB de RAM. E esse modelo que comprei foi o de 8 GB, que é uma memória soldada, mas como ele conta com um slot de expansão, eu já providenciei um outro módulo de memória de 8 GB. Então todos os testes feitos neste vídeo serão com 16 GB de RAM no notebook. Indo para as conexões, do lado esquerdo temos o conector de energia, uma USB-A 3.2 de primeira geração, uma entrada HDMI 1.4, a entrada USB-C, que tem suporte a vídeo por DisplayPort e também fornecimento de energia. Então, por exemplo, por ela é possível usar um powerbank para carregar um notebook ou até mesmo carregador de celular. E voltando ainda do lado esquerdo, ele tem aquela entrada padrão para fone e microfone. Já do outro lado, ele conta com o 1K Recover, que como o nome diz, serve para fazer backup e restauração do sistema, o botão para ligar ou desligar o notebook, um leitor de cartões e, por último, mais um USB-A 3.2 de primeira geração. O touchpad eu achei decente, ele não é tão grande assim, mas também não tive nenhum problema enquanto usei, sem miscliques ou coisa do tipo. O teclado é naquele padrão de teclas do tipo chiclete, com perfil baixo e muito confortável de usar, sendo bem silencioso no geral. Diria que o único defeito aqui é ele não ser retroiluminado. Em relação às saídas de ar, ele vai ter aquela mais comum, localizada na parte de baixo da carcaça. Próximo ao teclado, até tem algo que, batendo o olho, pode parecer uma saída, mas acaba sendo somente os alto-falantes. De qualquer forma, imagino que isso também deve ajudar com algum tipo de airflow. Além de muito fino, o IdeaPad Slim 3 é bem leve também, tendo cerca de 1,6 kg. Adicionando a fonte na balança, ele vai ter mais ou menos 1,840 kg. Falando na fonte, ela é bem pequena e tem 65 watts de capacidade, sendo suficiente para segurar a carga da bateria independente do uso do notebook. Eu fiz um pequeno teste de duração de bateria com o notebook no modo eficiência de energia e 50% do brilho máximo. Deixei rodando um vídeo em Full HD a 60 fps para ver o quanto tempo ele consegue segurar. E depois de 8 horas e meia, o notebook estava com somente 5% de carga restante, que é um resultado muito bom para ele. Lógico que não vai ser a mesma coisa de modelos high-end de 10 a 15 mil reais, ou até mesmo MacBooks com Apple Silicon, mas na faixa de preço que esse carinha é vendido, é uma duração de bateria excelente. Eu também fiz um teste mais pesado rodando o jogo Resident Evil 7, travado em 30 fps na resolução nativa de 1200p e gráficos no médio, e o resultado foi cerca de 2 horas e 10 minutos até o notebook ficar perto de desligar. Então dá pra ver que a duração da bateria vai depender muito de cada uso. Um jogo como esse vai fazer o sock consumir muito mais energia que rodar um vídeo ou mesmo usar um pacote Office da vida. Falando agora sobre a tela do IdeaPad, ela tem o tamanho de 15,3 polegadas, proporção 16 por 10 na resolução 1200p e 60 Hz de taxa de atualização. Usa o painel IPS, tem 300 nits de brilho e 45% de cobertura NTSC. Então, basicamente, a tela não é a coisa mais fiel do mundo em relação a cores, mas a não ser que você seja algum profissional que necessite de uma alta precisão, não acho que seja um grande problema. O ponto positivo é que ela é bem nítida. Essa resolução um pouquinho acima do Full HD convencional ajuda bem nisso. A webcam é aquela básica de todos os notebooks de entrada, mas que deve servir para participar de alguma videochamada ou coisa do tipo. Já em relação ao microfone, estou gravando com ele nesse exato momento. É um pouco abafado, como a maioria dos mics e notebooks, mas deve quebrar um galho. O alto-falante é aquele simples padrão de notebook dessa categoria, não chega a ter nenhum tipo de ruído, mesmo no volume máximo, mas não é como se ele fosse muito alto também.
O aplicativo pré-instalado do IdeaPad é o Lenovo Vantage. Nele é possível conferir a saúde da bateria, alterar entre os padrões de energia e velocidade da ventoinha, inclusive já adiantando, os próximos testes nesse vídeo foram feitos usando o modo desempenho e mesmo assim o notebook conseguiu manter um ruído bem baixo de ventoinha. Dá também para limitar a carga máxima da bateria a 80% para tentar aumentar a vida útil dela. Tem um modo de proteção ocular que permite alterar a temperatura de cor da tela. E também vai ser nele que você vai receber os updates de BIOS e firmware do notebook. Agora falando sobre o processador, temos aqui o Ryzen 7 7735HS, que é um chip com 28 watts de TDP na arquitetura Zen 3. Ele é um octa-core com SMT habilitado, então são 8 núcleos e 16 threads. Aqui no modo benchmark do CPU-Z, ele ficou muito próximo do i7 10700, que é um processador de desktop, ganhando no single thread e perdendo por pouco no multithread. Ele só não faz mais pontos no multi porque bate no limite de consumo, mas ainda assim é uma boa pontuação. Para checar a temperatura dele, eu rodei por 10 minutos o Cinebench R24, que é um programa de renderização que vai usar todos os núcleos ao mesmo tempo. E mesmo tendo uma construção simples, o IdeaPad conseguiu manter bem a temperatura desse Ryzen 7. Ele teve um pico de 81 graus, mas que é bem tranquilo para um chip em alta carga. Também testei no aplicativo de edição de vídeo da DaVinci Resolve. Fiz uma edição bem simples, somente com alguns cortes e efeitos de transição, que deram no total 9 minutos e 10 segundos de vídeo. Os arquivos originais foram gravados em 4K e somados dão 7 GB, mas mesmo assim não tive nenhum tipo de lag ou coisa do tipo na timeline. A renderização foi feita usando o formato MP4 e codec H265, também na resolução 4K 60 fps e 60.000 de bitrate, e para finalizar a renderização, ele levou cerca de 26 minutos, com o vídeo final também tendo 7 GB. Então é um notebook que, pelo menos no DaVinci, vai ser suficiente para muita coisa. Lógico que, dependendo do escopo da edição, talvez seja preciso fazer alguns upgrades nele, como colocar mais RAM e, consequentemente, memória de vídeo na placa integrada. Mas, no geral, vai atender a maioria das pessoas. Falando de placa de vídeo integrada, temos aqui a Radeon 680M, provavelmente a GPU mais forte que dá para encontrar hoje nos notebooks não gamers nessa faixa de preço de 3.000 e pouco. Ela tem a arquitetura RDNA2 com 12 Compute Units, inclusive sendo a mesma arquitetura do gráfico integrado do Steam Deck da Valve. E só pela curiosidade, eu fiz um comparativo de desempenho entre ele e o IdeaPad. Foi no jogo Tomb Raider rodando no Ultra na resolução nativa do deck. Aqui, infelizmente, eu não vou conseguir capturar a tela com a placa de captura porque eu não tenho a dock do Steam Deck, mas tentei gravar direitinho para vocês verem. Já vou avisando que não é a comparação mais justa do mundo, pois o IdeaPad está usando o Windows 11 e tem 28 watts de TDP, enquanto o Steam Deck está com o SteamOS e o chip dele consome no máximo seus 15 watts, mas como eu disse, é mais pela curiosidade já que ambos são da mesma arquitetura. E nesse benchmark, o IdeaPad fez 99 FPS na média contra 81 do deck, um ganho de 22%. Então dá para ver que mesmo a 680M tendo 4 Compute Units a mais que o gráfico integrado do deck, basicamente 50% a mais, o ganho de desempenho não foi linear. Normalmente é assim mesmo que funciona, mas acho que aqui pode ter rolado também um impacto pela diferença de sistema operacional. Também fiz um comparativo com uma outra máquina que passou recentemente aqui no canal, o Acer Aspire 5 com o Ryzen 7 5700U. É um notebook que tem um processador bastante popular e o gráfico integrado dele é a Vega 8, que mesmo com muitos anos nas costas ainda tem um bom desempenho. Mas comparando com a 680M, a diferença é bem grande mesmo, com ela sendo mais de 2 vezes mais forte. E isso não é somente pela quantidade de Compute Units. O salto da arquitetura GCN das Vega para RDNA2 é absurdo, e inclusive com ambos os chips consumindo a mesma quantidade de energia. Eu também fiz alguns testes do IdeaPad Slim 3 em alguns outros jogos, e o primeiro foi o Doom, rodando em 1080p nativo com os gráficos no alto. Esse é um jogo que é AAA, mas que já tem alguns anos. Foi lançado lá na época do PlayStation 4 e continua com gráficos bonitos mesmo hoje em dia. E rodando uma qualidade alta, o IdeaPad conseguiu ir muito bem, entregando uma média próxima dos 70 FPS com uma boa estabilidade. Próximo é o Resident Evil 4 Remake, rodando em 1080p com os gráficos no baixo e FSR equilibrado. Indo para um jogo mais recente e muito mais pesado,
O notebook até vai entregar uma experiência jogável em torno dos 40 FPS, mas rolam alguns stutters que podem incomodar algumas pessoas. Eu consegui resolver esses stutterings travando o FPS em 30. Assim o jogo ficou muito mais estável, mesmo rodando com menos frames na tela. Próximo é o GTA V Enhanced. Comecei na resolução 1200p com FSR qualidade e gráficos no normal, que seria o baixo do jogo. Configurado dessa forma, o IdeaPad vai entregar uma média um pouco acima dos 60 FPS, com 1% low até que bom, levando em conta que o GTA V gosta de um bom processador e aqui só temos 28 watts para dividir para o gráfico integrado e para o CPU em si. Deu para jogar tranquilamente. Eu também fiz um teste com os gráficos no alto. Assim o jogo sai daquela casa dos 60 FPS e passa a ficar mais próximo dos 50. Dá para notar o ganho visual aumentando para o alto, principalmente por conta das texturas que ficam bem melhores. Mas acho que eu ainda prefiro jogar no normal com os 60 FPS de antes. Como a Radeon 680M RDNA2, ela tem suporte a Ray Tracing, então eu fiz um teste ativando os reflexos por RT. E olha, ela até consegue entregar algo que dá para considerar jogável, mas rola muito stuttering mesmo, principalmente pilotando algum veículo. Eu consegui resolver esse problema travando o FPS em 30. Assim os stutterings desaparecem praticamente e o jogo fica mais agradável. De qualquer forma, mesmo que o Ray Tracing no GTA não seja conhecido por ser pesado, conseguir esse desempenho já é um feito e tanto, levando em conta que é uma placa de vídeo integrada. Próximo é o Resident Evil 7, rodando em 1080p nativo com os gráficos do médio. Esse jogo usa a mesma engine do remake do Resident Evil 4 que testei anteriormente, mas como ele é mais antigo, acaba rodando bem mesmo sem a ajuda do FSR. O IdeaPad conseguiu entregar uma média próxima dos 50 FPS sem muitos problemas com stutterings. There's my little. No Euro Truck Simulator 2, testei em 1200p, no preset gráfico do alto, mas com escala de resolução em 100%. E aqui o notebook conseguiu entregar uma média de 62 FPS com 51 no percento low. E sim, existem quedas abaixo desses 60, mas na maioria das vezes elas ocorrem com a câmera dentro da cabine, que por algum motivo é mais pesada que a câmera externa. Próximo é o The Last of Us Parte 2, rodando em 1080p com FSR equilibrado e os gráficos no baixo. E galera, alguns jogos ficam com essa borda preta na placa de captura, provavelmente por conta da resolução no formato 16:10 do notebook. Mas rodando o game na tela dele mesmo, isso não acontece, então podem ignorar. Sobre o desempenho no jogo, nas áreas mais pesadas, normalmente com vegetação e tal, o IdeaPad vai fazer uma média um pouquinho acima dos 30 FPS, com as quedas mais bruscas sendo 28 a 29. Já em outras áreas mais leves, ele vai ficar mais próximo dos 40. Também testei o Gears of War Reloaded, rodando em 1200p com preset gráfico do médio e FSR qualidade. E com essa configuração, o IdeaPad entrega uma média próxima dos 50 FPS com 1% low na casa dos 30. Não é um jogo tão estável no notebook, pois rola alguns mini stutterings, mas acredito que travando o FPS em 40 ou 45 deve deixar ele bem mais liso. Granada nele! Volta pro seu buraco! Só uma informação que descobri de última hora, esse notebook é vendido com Linux ou Windows, e aparentemente a versão com Windows vem com uma oferta de 3 meses de Game Pass gratuito. Não vi nenhum anúncio dele com essa informação, mas fica aí a dica para quem tem ou vai pegar esse modelo e também pretende brincar com alguns joguinhos de vez em quando.
Enfim, pessoal, de pontos negativos do IdeaPad, na minha opinião seria a construção, já que ele é basicamente todo de plástico e alguns modelos de notebooks de preços similares, como o Galaxy Book 4, já era todo de alumínio. E outra coisa seria a tela, que não tem uma fidelidade de cores muito alta. Mas como eu disse antes, tirando profissionais que precisam disso, acho difícil mais alguém sentir algo incômodo. No geral, o IdeaPad Slim 3 é um excelente notebook, consegue ser leve e fino e ainda assim com um desempenho muito bom. Vai ser suficiente para a maioria dos usos comuns, inclusive os pesados como rodar jogos. Agora eu vou ficar por aqui. Se você gostou e quer acompanhar mais vídeos desse e outros notebooks, considere se inscrever aqui no canal. Um grande abraço a todos e até mais. Tchau, tchau!